Me conta uma coisa, você tem um sócio? Está satisfeito com essa sociedade? Você tem a impressão que o seu sócio trabalha menos que você? Fica com aquela sensação de que os ganhos são desproporcionais? Fica sem saber como abordar essa situação com ele? Meio estressado, meio contrariado, na hora de ir para a empresa fica meio desanimado, já não faz tanto sentido para você, anda meio perdido e ao mesmo tempo frustrado, e isso deixa você contrariado? Se for o seu caso, fica aí que talvez eu possa te ajudar. E ainda vou falar para você 4 tipos de pessoas que muito provavelmente a sociedade não vai dar certo. Eu sou o Marcinho Álvares e eu ajudo você a sair de enrascadas emocionais nos negócios, nos relacionamentos e na família. Quando se fala em sociedade, a primeira coisa que vem na mente é montar um negócio e fazer dinheiro. E geralmente quando isso acontece, você fica empolgado, você fica entusiasmado, você tem aquela vontade de empreender e ao mesmo tempo tem medo. Aí você fica procurando alguém com quem você possa dividir isso. Essa é a sociedade mais tradicional, onde duas pessoas com o mesmo objetivo se unem para montar um negócio e ganhar dinheiro. Porém, o que as pessoas não percebem é que vai muito além do ganhar dinheiro. É a hora que entra no negócio que percebe a dificuldade que é manter uma sociedade. Quando se pensa em sociedade, a primeira coisa que vem à mente é um negócio e dinheiro, e retorno, e lucro, e crescimento, e sonhos. E é muito natural quando você resolve empreender que você fique inseguro e nessa insegurança você acabe querendo encontrar alguém com quem você possa dividir esse sonho, alguém que tenha um sonho parecido com o seu, que tenha objetivos parecidos com os seus, para que vocês possam montar um negócio e fazer ele crescer. Ou seja, vocês querem a mesma coisa. Aí você começa a pensar em quem chamar e geralmente é alguém próximo de você que você imagina fazer isso. Essa é a sociedade tradicional. E nessa sociedade tradicional é natural que se divida tudo, se divida as despesas, os lucros, os prejuízos, as dores, os problemas e as vantagens também. Então, o principal objetivo da sociedade tradicional é dividir. E essa divisão tem o objetivo de trazer mais segurança para a pessoa que quer montar um negócio, porque ela tem com quem dividir, entre outras coisas, as responsabilidades. Mas não é só esse tipo de sociedade que existe. Existe a sociedade onde há o investidor, que ele simplesmente entra com o capital e a outra pessoa vai entrar com o trabalho. E o que ele espera é que a pessoa traga o retorno do investimento dele, pagando para ele o que for de direito, além, obviamente, de uma participação nos lucros pelo investimento que ele fez. Também há o sócio investidor, que é entendido hoje como investidor anjo. É uma pessoa que tem o capital, que acredita no seu negócio, que investe no seu negócio e, além disso, entra com o nome dele, com o network e te ajuda nesse sentido. Efetivamente, ele não fica lá o tempo inteiro com você, full time na empresa, mas o que ele faz é te dar um aporte de network, apresentar pessoas, te dar dicas, de certa forma ele vai funcionar como um mentor pela experiência que ele tem no negócio que ele possui. Esse é o investidor anjo. Porém, o que acontece é que, nesse caso, o negócio tem que dar retorno, porque ele não vai ficar só injetando dinheiro lá se não der resultados. Agora, se der resultados, a probabilidade dos dois crescerem é maior. Aí eu te pergunto, sociedade é bom ou é ruim? Bom, aí vai depender. Tem vários pontos a serem considerados. O que as pessoas não costumam pensar quando vão montar um negócio é que a sociedade, mais do que um negócio, é um relacionamento. E enquanto relacionamento, ele pode ser comparado com um casamento. E a parte pior é um casamento sem sexo, que, diz de passagem, é uma coisa que vai criar nas pessoas esse maior vínculo afetivo. Ou seja, tirando o sexo do casamento, o que que sobra? Se não for um casal que se dá bem, sobram conflitos. Se for um casal que se dá bem, vai ter amizade, companheirismo, etc.
Porém, se tratando de negócio, além de não envolver sexo, envolve dinheiro, que é um outro problema muito sério nos relacionamentos, não é mesmo? Então, para você pensar se sociedade é bom ou ruim, é só você pensar no casamento. Existem casamentos bons e existem casamentos ruins. E o que determina se um casamento é bom ou ruim? O primeiro ponto que as pessoas não prestam atenção quando vão criar uma sociedade é no recrutamento. O que eu quero dizer com recrutamento? São as escolhas que você faz. Assim, quando você escolhe para casar, você também tem que escolher para fazer uma sociedade, para abrir um negócio. Escolher bem o sócio. O que é escolher bem o sócio? É vocês saberem se vocês têm pontos em comum, se as expectativas são alinhadas, se as metas são as mesmas, se vocês querem crescer ou se o outro quer ficar mais tranquilo. Começam essas diferenças, assim como acontece no relacionamento. A diferença do casamento ou do namoro é que no casamento e no namoro envolve primeiro a emoção e já na sociedade entra primeiro o dinheiro. O foco é no dinheiro e esquece que durante todo o tempo que vocês forem sócios, vocês vão ter que se relacionar. E é nesse sentido que começam os conflitos, começa a insatisfação, é quando você começa verdadeiramente a conhecer o outro. Pior ainda quando você faz isso com uma pessoa com a qual você tem um afeto. Se ao escolher um sócio você não avaliar características como os princípios da pessoa, com os valores, com a visão que ela tem, com os desejos, com os anseios que ela tem, se são de acordo com os seus, a probabilidade da sociedade entrar em conflito e não dar certo é grande. E não adianta você cometer o auto-engano, assim como a gente comete ou as pessoas cometem nos relacionamentos, de achar que, vamos começar, depois muda. Assim como nos relacionamentos ninguém muda ninguém, na sociedade também você não vai mudar o outro. O máximo que pode fazer é treinar. E o que eu quero dizer é exatamente isso. Se você não investe no recrutamento, se você não escolhe bem os seus parceiros, se você não escolhe bem com quem você vai montar a sua sociedade, você vai ter que gastar muito mais em treinamento, o que é doloroso, porque se é uma sociedade, o outro tem o poder de decisão se ele vai ou não querer ser treinado. Assim como você também pode decidir se vai ou não querer ser treinado. E em uma sociedade o problema é que ambos têm voz. E os dois tendo voz, pode entrar naquele impasse de quem manda mais, de quem tem maior poder de persuasão, de quem está certo, de quem está errado, e virar um imbróglio que você não consegue sair dele. Infelizmente, nas escolas, né, nas faculdades, não ensinam essa questão do empreendedorismo, da sociedade. E nesse sentido, quando você vai montar um negócio, você só pensa na parte técnica, você só pensa no conhecimento que o outro tem. E às vezes você até faz uma faculdade com um amigo e aí nesse desejo de vocês crescerem, você quer montar uma sociedade com quem você fez a faculdade. E o que não fica atento é, por exemplo, se vocês têm habilidades complementares. Não adianta duas pessoas que fazem a mesma coisa querer montar um negócio. Se duas pessoas são muito boas tecnicamente, quem é que vai fazer a parte administrativa? Quem é que vai fazer a parte de gestão? E aí é que começam os problemas, porque vocês não vão saber gerir e vão ter que contratar uma pessoa para fazer a gestão. E o conflito vai existir dentro da parte técnica, porque cada um tem uma forma de pensar. Então, essa divisão de responsabilidades, quando você vai montar um negócio, quando você vai criar uma sociedade, ela é muito importante. Ela pode ser determinante do sucesso ou do fracasso do seu negócio. Portanto, se você vai escolher um sócio, comece a pensar se ele tem o que falta em você. Não adianta ele ter a mesma coisa que tem em você. Se você é bom tecnicamente, você tem que buscar alguma pessoa que seja boa administrativamente. Se você é bom administrativamente, de gestão e de vendas e de marketing, seja lá qual área for, você tem que buscar quem seja bom tecnicamente. Não adianta os dois fazerem tudo e não levar a nada, não levar o negócio a prosperar e a crescer. Além disso, é de extrema importância que os papéis sejam bem definidos.
Cada um tem que ter as suas responsabilidades. As responsabilidades têm que ser muito bem definidas para ninguém ficar invadindo a área do outro. Significa com isso que o outro não possa dar opinião, sugestões ou ideias em relação às suas responsabilidades? Claro que não. Vocês vão conversar, mas a decisão tem que ser de quem é o responsável. Simplesmente é uma troca de ideias para evoluir, para o negócio crescer. Não é cada um para si, mas também não é um invadindo a área do outro. Uma outra questão também que as pessoas não prestam atenção nos negócios, quando vão montar um negócio, quando vão criar uma sociedade, são os acordos. E quando eu falo acordo, é acordo mesmo, acordo no papel, do contrato. As pessoas não se preocupam com isso. Tudo isso tem que ser colocado no papel. E um contrato societário, ele não tem que ser estático, criou lá e ele está gravado em pedra, não. Ele pode ser mudado. Aliás, o ideal é que ele seja mudado. É que ele seja alterado, que ele seja atualizado. O mundo está evoluindo muito rápido. Então, por que a forma de fazer as coisas, de gerir as coisas, não pode mudar? E a gente vai no piloto automático ali e o contrato fica ali e você não percebe, por exemplo, que você precisa mudar esse acordo porque a forma de fazer mudou, a forma de vocês pensarem mudou, a forma de vocês agir mudou. Então, esse acordo é muito importante. E outra coisa, quando você faz um acordo societário, quando você vai fazer um contrato de sociedade, você tem que pensar também na possibilidade de ter conflito e de ele acabar. Como que vai ser a sucessão? E se acontecer alguma coisa com o seu sócio, como que vai ser? E se mudar a situação profissional de cada um? Se mudarem os interesses? Porque aí o que acontece? Uma sociedade, quando muda o interesse de um dos sócios, ele começa a fazer corpo mole, ele já não quer mais, ele não quer assumir que o relacionamento terminou. Você já viu aqueles relacionamentos onde a pessoa fica fazendo coisas para ver se o outro termina porque ele não tem coragem de terminar? Numa sociedade pode acontecer a mesma coisa. Portanto, o acordo ou as regras do jogo têm que ser muito bem estabelecidas e registradas para que tenham clareza de como as coisas funcionam, para ter menos conflitos, porque o conflito vai existir, ele é até desejável. Por exemplo, quando uma pessoa diz ou acredita que o sócio não concorda com ele, é até bom que o sócio não concorde. A questão não é o que, é como, é de que forma esse sócio não concorda. Às vezes as pessoas não concordam com você e é um ponto que você tem de reflexão para você evoluir e melhorar. No lugar de ficar tomando isso como ofensa ou como agressão, ou como o outro querer ser melhor do que você, reflita se talvez ele não esteja querendo agregar um pouco mais de conhecimento ao que você está expondo. O que tem que observar é muito mais como a pessoa se posiciona do que o que ela fala. São as emoções, são os gestos, a entonação de voz. Se é uma pessoa arrogante, uma pessoa agressiva e tal, é o que eu comentei sobre o recrutamento. Se você sabe que a pessoa é arrogante, é agressiva, é uma pessoa difícil, por que você escolheu ela como sócio? Você imaginou que você ia mudar essa característica dela? Claro que não. Portanto, foi uma escolha sua. E é aí que as pessoas cometem o engano na hora da sociedade. Imaginar ou pensar ou colocar o foco só no dinheiro, só no lucro, só no conhecimento que o outro tem. As pessoas são muito mais o comportamento delas do que o conhecimento que elas têm. E tome muito cuidado com a sociedade caracu. Você já ouviu falar da sociedade caracu? Se você não sabe o que é caracu, caracu é um boi, um animal, né? Uma raça de gado. E também tem a cerveja caracu. E a sociedade caracu, você divide, né? Onde um sócio entra com a cara e o outro entra com o que sobrar. Tem muita sociedade assim. Se os dois pensam que os dois estão entrando com a cara, então quem é que está entrando com a segunda parte? Ninguém, né? Essa é a interpretação que as pessoas têm. A gente sempre acha que a gente está ficando para trás, está tomando prejuízos e fica inseguro, com medo de ser enganado. São esses detalhes que as pessoas não percebem quando vão
montar um negócio. Aí pode chegar um momento que você começa a se perguntar, né, qual que é a importância desse sócio no seu negócio? O que que ele agrega? O que que ele traz para o negócio? E de repente ele pode ser importante, de repente você pode precisar dele. E se você é incomodado com a forma que ele é, talvez o problema não esteja nele, porque o incômodo é seu. Você tem que aprender a lidar com isso. Além disso, é importante que você cultive um bom relacionamento, cultive o afeto, saiam só da questão profissional, não discutam só questões da empresa. Cada um tem um temperamento, um entender o temperamento do outro, ter clareza, ter comunicação, que as pessoas entendam como que cada um funciona. E que no acordo, no combinado, fique muito claro que as coisas têm que ser expostas, que não tem esse negócio de ficar guardando, vou tocar a si mesmo e fazer de conta que não está acontecendo nada. É nesse sentido que as sociedades fracassam. Uma coisa que é importante em uma sociedade, no lugar de você ficar fazendo afirmativas, você é isso, você é aquilo outro, é porque você é isso, é porque você é aquilo, a gente tem sempre, as pessoas têm sempre a tendência a apontar o dedo, a sempre achar que é o outro. Então, no lugar de ficar apontando e afirmando o que o outro é ou deixou de ser, faça perguntas. O que eu posso fazer para que o negócio seja melhor? Por qual motivo você faz as coisas desse jeito? A partir do momento que você começar a fazer isso, você vai entender a intenção do seu sócio. Entendendo a intenção do seu sócio, talvez você possa compreendê-lo melhor. E é importante que você traga isso para você também. Porque assim como tem o seu lado, tem o lado dele também, que ele pensa em relação a você. Então nunca pense que tudo está no outro. Parta de você, dê o exemplo. Muito provavelmente, se você optar por se abrir com seu sócio, ele vai tender a fazer isso com você também. Aí vocês vão ter um relacionamento transparente e, obviamente, um negócio transparente que ambos vão crescer. Como a tendência do ser humano é sempre olhar para si mesmo, ele fica sempre pensando que ele está no prejuízo, que ele trabalha mais, que ele faz mais, que ele oferece mais, que ele ganha menos. E qual forma que você tem de contornar essa situação na sociedade? Ora, é conversando, é chamando a pessoa e, por exemplo, se você tem impressão que trabalha mais do que ele, é chamar e vão listar as tarefas. Não, lista aí o que você faz, vão listar o que eu faço. Aí os dois listam as tarefas e é importante que não é a quantidade de tarefas que vai determinar quem trabalha mais ou quem trabalha menos, e sim a complexidade. Às vezes, um tem uma lista de tarefas enormes, mas são tarefas simples, que basta ele dar o comando e as pessoas fazerem. Ao passo que o outro tem uma tarefa, mas ela é muito complexa, que pode comprometer o negócio ou trazer prejuízo para o negócio, caso ela erre. Então, as tarefas têm que ser consideradas em termos de responsabilidade por erros. Você tem um monte de tarefa, mas se você errar, qual que é o impacto que isso tem no negócio? O impacto é pequeno. Você tem 2, 3 tarefas, mas qual o impacto que você tem se você errar em uma dessas 3 tarefas? O prejuízo é grande. Então perceba que a questão não está na quantidade de tarefas, mas sim na complexidade e importância das tarefas. E você deve considerar isso. Uma tarefa que vai exigir mais ou menos conhecimento, seja ele técnico ou não. Uma coisa que as pessoas não param para pensar na hora de montar uma sociedade é que o que há de mais negativo para montar uma sociedade é o meio a meio. 50% para cada um. Por quê? Não, porque é justo 50% para cada um. Não, alguém chegou primeiro, alguém chegou com a ideia, alguém chegou com a proposta. E é justo que essa pessoa que chegou com a proposta, ela tenha uma participação maior. O que quer dizer isso? É a questão da participação no lucro? Não, pode ser 55%, 45% ou 51%, 49%. Importante é que alguém seja majoritário para efeito de tomada de decisão. Imagine se você tem uma sociedade meio a meio e vocês ficam no impasse.
vai virar um cabo de guerra, cada um puxa para um lado, porque os dois têm o mesmo poder. Vai ficar aquele caso que um é 50 para cada lado aí fala assim, não, eu não quero terminar a sociedade, não, eu quero. E fica aquele negócio aí, vai virar uma separação litigiosa, porque os dois têm o mesmo poder de decisão, que é 50% para cada um. Então nunca, não se esqueça disso, nunca monte uma sociedade onde haja meio a meio, 50-50. Seja você participando com os 49 ou seja você majoritário. O importante é que alguém tenha um poder de decisão maior para evitar conflitos. Nesse momento eu vou falar para você os 4 tipos de pessoas ou 4 situações que não compensa você ter sociedade. Não é que não compense, na verdade é que a probabilidade da sociedade dar errado é muito grande. E vai ficar muito claro para você que antes da sociedade ou antes do dinheiro está vindo o afeto, está vindo a emoção. Portanto, comece a pensar exatamente nisso. Independente de quem seja, pensa se antes do negócio há a emoção. Se antes do negócio houver a emoção, tome muito cuidado, porque a probabilidade desse negócio não dar certo é muito grande. Portanto, quando você for montar uma sociedade, tome muito cuidado quando você for convidar amigos e parentes, porque vai provocar em você uma angústia pela afinidade. A dificuldade de você abordar a pessoa é muito mais difícil, a dificuldade de você resolver problemas é muito mais difícil, a probabilidade de ter conflito é muito grande e pior ainda, a dificuldade que você tem de, se necessário, tirar a pessoa do negócio ou convidá-la a sair ou decidir dissolver a sociedade. Fica muito mais complexo. Muitas das vezes as pessoas, no lugar de dissolver a sociedade e diminuir ou minimizar as perdas, elas deixam o negócio ir desgringolando até virar prejuízo e acabar da forma pior possível. Outra questão que tem que estar muito atento é se os objetivos e as expectativas estão alinhadas. De repente você quer montar uma sociedade onde você quer explodir, que você quer crescer e multiplicar, enfim. E o outro, não, eu quero ter um negócio mais estável, se eu tiver uma renda lá de 10, 15 mil, para mim está muito bom, não preciso mais do que isso, independente do valor que seja a renda, mas a pessoa que queira manter uma renda média no valor que para ela está bom, enquanto o outro não está com gás todo, não, vamos lá, o negócio está indo bem, vamos crescer, o outro, não, tá bom, só. Crescer dá muito trabalho. Olha só, as expectativas não estão alinhadas, os objetivos não estão alinhados. E quando isso acontece, conflito. Um quer fazer uma coisa, o outro quer fazer a outra. Um quer investir, o outro não quer. Isso tem que ficar muito bem combinado antes. Então tome muito cuidado quando você for montar um negócio onde as expectativas não estiverem alinhadas. Conversem muito antes de optar por abrir uma sociedade. Outro tipo de pessoa que é importante você ficar atento para não ter sociedade são pessoas que reclamam de tudo, que são focadas no problema. E quando tem afeto, você acha que aquilo é natural. Esse é o grande problema. Você sabe que a pessoa reclama de tudo, você sabe que a pessoa tem foco no problema. No entanto, ela tem conhecimento para assim, não, mas a pessoa é muito inteligente, ela sabe fazer a coisa, então vai dar certo. Não vai dar certo. A gente é muito mais relacionamento do que o fazer. O tempo inteiro você está se relacionando. As pessoas não são máquinas, elas não são computadores que ficam só ali no operacional. O tempo inteiro é emoção. E a pessoa que tem o foco no problema, ela vai encontrar problema em absolutamente tudo. Para cada solução que você apresentar, ela apresenta um problema. Agora você já imaginou o tanto que isso vai irritar você? Ou tanto que você vai se irritar com isso? Fique muito atento a essas características das pessoas que vai muito além ou que vão muito além as características técnicas, operacionais e profissionais. E o quarto tipo de pessoas são as pessoas pessimistas. Por incrível que pareça, pode falar assim, mas eu nunca vou propor uma sociedade a uma pessoa pessimista. Vai. Se envolver emoção, você vai.
Porque você sempre vai ter a crença de que a pessoa vai ser diferente. É um auto-engano, né? Ah, não, ela é assim na vida pessoal, na vida profissional vai ser diferente. Aí você fica se auto-enganando. E quando você se auto-engana, você acaba entrando nas enrascadas. E para sair disso, requer coragem. É assumir que o negócio não deu certo, é assumir que não dá para continuar, é assumir que é insustentável, antes que o prejuízo financeiro seja tão grande quanto o emocional. Muitas das vezes, para você não ter o prejuízo financeiro, você vai precisar ter o prejuízo emocional, o prejuízo do relacionamento. Porque quando envolve o afeto, a hora que vai terminar, acaba arranhando. Quantos casos você já deve ter ouvido falar de sociedade entre pessoas que eram amigas e depois se tornaram inimigos ferrenhos, inimigos de morte, por causa do afeto. Ao passo que se você não tem afeto, se você entra por causa do negócio, por causa do lucro, por causa do dinheiro, o relacionamento é muito mais tranquilo, porque cada um vive a sua vida. E quando isso termina, cada um vai para o seu lado e quem sabe podem até se ajudar mutuamente. Por isso é que é muito importante você ficar atento na hora de escolher os seus parceiros, escolher quem é que você vai colocar na sociedade. Terminar uma sociedade onde envolve afeto é muito mais difícil, é infinitamente mais difícil, mais complicado do que você terminar uma sociedade com quem você entrou pelo conhecimento e pelo negócio, no lugar de entrar para se sentir seguro pelo afeto que você tem pelo outro. Tome muito cuidado com isso. A sociedade é muito importante e ela é necessária. Porque se você quer crescer, você tem que dividir para somar. No lugar de você encontrar um sócio que vai dividir para diminuir. Você pode dividir lucros ou dividir prejuízos. Os lucros podem ser bons relacionamentos e os prejuízos são os maus relacionamentos, que também trazem prejuízos financeiros. E os bons relacionamentos trazem lucros financeiros também. Se você não está satisfeito com a sociedade que você tem, assim como nos casamentos e nos relacionamentos, que separar não seja a primeira opção. Separar tem que ser a última opção. Antes de qualquer coisa, é importante que você busque um alinhamento, que você busque a clareza, que vocês busquem reorganizar o fluxo da empresa para conversar, para entender e para fazer o negócio funcionar. Porque acertando o relacionamento, as outras questões fluem. É muito mais importante você perceber que não está na estrutura administrativa o problema. O problema está na forma que vocês lidam um com o outro. Acertem primeiro a forma que vocês se tratam, a forma que vocês conversam, a forma que vocês estão gerindo o negócio, para aí sim vocês terem clareza para colocar isso para funcionar na parte operacional, administrativa, de venda, de marketing, seja lá de qual área for da empresa. É dessa forma que pode conseguir colocar o negócio nos trilhos para evitar o pior, que é uma separação, que acaba muitas das vezes pode ser ruim para todo mundo. Cada um sai para o seu lado e fica cada um com a metade de uma coisa e os dois acabam definhando. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, me siga no Instagram, Marcinho Alves Oficial, curta minha página no Facebook, Marcinho Alves Brain Influencer, e se inscreva no meu canal do YouTube, Marcinho Alves. Compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas e deixe seu comentário aí que vai me motivar para eu continuar fazendo conteúdos como esse. Um abraço e até o próximo vídeo.